Boa tarde, gente. Eu vou falar sobre o médium Zélio Fernandino de Moraes, que começou com a Umbanda, né? E recebeu o caboclo seus 7 encruzilhadas. Mas o que eu queria falar para vocês realmente é o seguinte, é sobre o hino da Umbanda. O hino da Umbanda é sagrado. Muitos templos, tendas, terreiros, terreiras, eles, como quiserem denominar, o meu é tenda, é cantado em datas comemorativas e algumas sessões muito especiais. Esse hino ele foi criado em 1960 por José Manuel Alves, que foi um senhor que obteve uma doença muito rara nas vistas e era degenerativa, ele já estava perdendo a visão. Ele foi até Niterói, e conheceu o Zélio. E aí então ele foi até o caboclo 7 encruzilhadas e pediu ajuda, né? Se podia fazer alguma coisa, foi no templo e tal. Só que o templo dele era a casa dele, o Zélio trabalhava na casa, depois nas ruas, e assim foi começando a Umbanda. Depois eu boto ali a data bem certinho para vocês de quando começou a Umbanda, porque eu já coloquei vídeo sobre esse livro. É do Rubens Saraceni, A Umbanda Não é Macumba. Então, esse senhor, né, o seu José, ficou muito emocionado porque depois de muito tempo, uns de 3 a 5 anos após, ele obteve a cura. Foi fazendo o tratamento, conforme o caboclo 7 encruzilhadas o indicou, e o caboclo foi explicando o que era a Umbanda, como ele deveria fazer. Eu sou considerada como general incisiva, grosseira, porque aqui na minha casa tem de Espírito da Vovó Maria Conga, eu dou curso sobre Umbanda Não é Macumba, Flores de Obaluaê, nós vamos começar agora logo após esse, Umbanda Não é Macumba. Exu não é diabo, já dei, vou retornar a dar para os médios novos. Então, voltando ao seu José, ele fez um hino, tá? E o hino foi só oficializado, ele foi criado em 1960, mas ele foi oficializado, tá? O hino da Umbanda, em 1961, né? No segundo congresso da Umbanda. Esse hino, ele sintetiza a característica geral da Umbanda, bem como sua missão. Então, o hino, ele explica tudo o que a Umbanda deve ser. Então, tem médico que consegue pegar mais rápido, tem médico que não consegue pegar mais rápido, né? Os cantos, os pontos cantados, as cantigas, os pontos, né? Eles são mantras, orações, que invoca, né? Todos os espíritos de luz, os orixás, os mentores, caboclos, preto velhos, exus, pombogira, crianças, os mestres de luz, eles invocam para que eles venham até a gente fazer o trabalho espiritual. Eles também estão evoluindo com isso, e nós evoluindo, e nos doutrinando, e nós ensinando. Então ele fez esse hino em homenagem, né, ao caboclo 7 encruzilhada de Zélio Fernandino de Moraes. E dali então em diante a Umbanda começou a cantá-lo. E esse hino tem uma força gigante. E na minha opinião, como cientista da religião, porque fiz ciências da religião, a gente tem que realmente ter um hino. A gente tem um hino do Brasil, tem um hino de Santa Catarina, Florianópolis, né? Tem um hino aí de futebol, tem um hino de cada coisa que a gente deseja fazer, né? O hino da Umbanda também é importante. Porque olha só a riqueza e a grandeza que fala não é a grandeza de riqueza de material, e sim de espiritual, de paz, de amor. Então, olha a contradição de algumas pessoas, alguns irmãos, o que estão fazendo, denegrindo com a Umbanda. Aí a gente luta contra a intolerância e vem esses e fazem tudo ao contrário da própria religião. Então não é a religião, são as pessoas que ali estão. Mas olha a riqueza, a pureza, a poesia que eu tanto falei no outro vídeo, que eu tanto expliquei, a musicalidade, a intensidade, a calma,
toda a magia, todo aquele encantamento, o apaziguar a alma, o acalentar, né? Olha que coisa divina. Escutem, por favor. Refletiu a luz divina com todo o seu esplendor. Vem do reino de Oxalá, aonde há paz e amor. Luz que refletiu na terra, luz que refletiu no mar, luz que veio de Aruanda para tudo iluminar. A Umbanda é paz e amor, é um mundo cheio de luz, é força que nos dá vida e a grandeza nos conduz. Avantes, filhos de fé, como a nossa lei não há, levamos ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Levamos ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. A gente faz essa posição, a mão esquerda no peito, no coração, e a mão direita levantada ao nosso Pai Jesus Cristo, nosso Pai Oxalá, pedindo força, proteção, paz, humildade, caridade e o pouquinho do dom para poder tentar ajudar os consulentes que ali estão presentes, e que os orixás nos abençoem para que a gente possa levar sempre o bem. Então não existe fazer mal, amarração, isso tudo é conto de fada para mim. É conto de fada não, é conto de maldade. É a bruxa da Branca de Neve, né? Porque a Umbanda não é para isso, a Umbanda é para cura, para levantar, para abrir caminho, para falar a verdade. Agora, quem não pode com a verdade, aí é outra coisa. Quem não tem a competência ou a força de lidar com a verdade, aí é outra coisa. O caráter aí é outra coisa. Agora, mistificar, mentir, enganar, denegrir, uma palavra pode destruir, como ela pode salvar? Um ato pode destruir, como pode salvar? Então, o hino diz tudo. A Umbanda é paz e amor, sem preconceito, sem intolerância, com empatia, fora preconceito, né? Eu falei há pouco que eu era a católica porque foi como eu fui chamada, mas mesmo assim eu ainda sigo o secretismo aqui dentro, o kardecismo, a Umbanda, um pouquinho do que eu pude assimilar com algumas religiões. O que é bom a gente pega, peneira e leva para frente. A gente soma, a gente multiplica, a gente divide o bem, a gente subtrai o mal. Então eu estudo bastante, dou cursos para os médios, sim, exijo curso porque o curso ajuda no desenvolvimento, no fortalecimento, no conhecimento. Conhecimento é vida, conhecimento alimenta, conhecimento traz caminhos abertos, né? E até mesmo para a própria religião, para o próprio desenvolvimento, para com seus guias, seus orixás, seus mestres de luz, né? Sem teoria não há prática, sem prática não há teoria. Só a prática não vai resolver de nada. Então é por isso que eu dou curso. Então eu estou aqui tentando explicar para vocês, mas tem muitos vídeos meus já explicando, mas eu vou devagarinho vindo e explicando um pouquinho e dando um pouquinho de clareza para vocês, para tentar quebrar e lutar contra essa intolerância, esse preconceito tão horrendo que as pessoas têm e não querem nem abrir um pouquinho de chance, um pouquinho, uma aberturinha que seja, para poder conhecer um pouquinho sobre a nossa linha Umbanda, o quanto ela pode ajudar, o quanto ela pode levantar, o quanto ela pode agregar e não denegrir e não destruir. A Umbanda não é para fazer feitiçaria, a Umbanda é para fazer demandar o bem, demandar a cura, demandar a luz, demandar a evolução espiritual, o crescimento na trajetória pela caminhada da vida que nosso Pai Jesus Cristo, nosso Pai Oxalá nos designou. Um forte abraço, Mãe Janaína de Oxum, que nosso Pai Oxalá, minha Mãe Oxum e meu Pai Xangô abençoe a todos vocês. Axé.